Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20, um texto interessante para nós aprendermos algumas coisas na palavra de Deus. Vamos estar lendo até o fim deste capítulo, portanto, do versículo 20 até o 37, quando o Senhor Jesus vai estar respondendo pergunta sobre a sua vinda, sobre a vinda do reino de Deus. É a pergunta formulada, mas ele vai responder sobre as três etapas ou as três vindas de Jesus, aparecimento bíblicos. Portanto, leiamos a partir do versículo 20. Mais uma vez, Lucas 17, 20, o texto diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira acontecerá nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as duas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Queridos, um texto complicado, que Jesus, nesta resposta, nesta conversa com seus discípulos, ele expõe de uma maneira direta, mas ao mesmo tempo escondida, a realidade das suas vindas, ou seja, das suas aparições, sendo a primeira delas aquela que mais nós conhecemos, que foi a sua vinda em carne. Veja que no versículo 25, no versículo anterior, ele fala de uma realidade do seu dia, mas ele diz: Mas convém primeiro que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então, primeiro, houve este primeiro aparecimento. Este aparecimento em carne, em pessoa. Então, a primeira vinda de Jesus é quando ele tomou forma corpórea e nasceu como uma criança, nascido de mulher, viveu em nosso meio e, como diz no versículo 25, convia que ele padecesse e fosse reprovado por aquela geração. Nós sabemos, Jesus Cristo foi crucificado por aquela geração e ali ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, portanto, ele está no céu. E a Bíblia nos fala sobre duas outras vindas, ou como alguns melhor dizem, duas etapas da segunda vinda de Jesus. Então, neste texto, nós já falamos da primeira. Está no versículo 25, a menção de Jesus que estava na terra, falando isso aos seus discípulos, dizendo que primeiramente convinha que ele padecesse.
Então, ele estava falando que antes de um outro dia especial de vinda do reino, estava o primeiro evento, que era este, que o Cristo veio e ele seria reprovado por aquela geração, padecendo, e no caso nós conhecemos, se entregando na cruz do Calvário. A segunda vinda é a vinda nas nuvens. É uma vinda que as pessoas não vão ver. Esta segunda vinda, ela é para os salvos, ela é para a igreja. Aleluia! Se você quiser tomar nota, o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 é o texto corolário desta vinda de Jesus, que é aquele texto que fala que nós vamos ouvir a trombeta, não é? Tocar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos e estaremos com o Senhor, e nós nos encontraremos com ele, diz o texto de Tessalonicenses, nos ares. Então, este lugar de encontro, esta vinda, esta segunda vinda, é a vinda que a igreja está na expectativa que aconteça a qualquer momento. E neste texto de Jesus falando aqui, você pode olhar lá no versículo 34 ao 36, olha lá. Naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado, o outro deixado. Estarão duas juntas moendo, uma tomada e outra deixada. Estarão dois no campo, um será tomado. Então, esta realidade é o que vai acontecer nesta vinda de Jesus, que está prestes a acontecer a qualquer momento, quando a realidade de salvação é individual, não é isso? E alguns estarão casados, não é? Legalmente, religiosamente, estarão numa cama, e um vai ser levado e o outro ficará. Então, esse arrebatamento, esta vinda de arrebatamento, de que duas amigas, duas trabalhadoras estarão num campo, uma será levada, a outra será deixada. Então, esta vinda do arrebatamento é a vinda que nós estamos esperando, a segunda vinda de Jesus, na qual nenhum olho verá aqui na terra. Nós subiremos e iremos ao encontro do Senhor, ele nos receberá nos ares e nos levará para onde nós estaremos com ele. Amém? Veja que o versículo 26 a 30 também se relaciona a esta vinda. Ele diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, será no dia dos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que o dilúvio veio e consumiu a todos. Então veja de que neste versículo Jesus compara uma de suas vindas com o tempo de Noé, que havia uma palavra de Deus de que o dilúvio viria e as pessoas continuavam a sua vida, no sentido de comer, beber, casar, ter os seus negócios, como se não houvesse de acontecer aquele dilúvio. Mas o que aconteceu é que quando entrou Noé na arca, ao mando de Deus, e fechou-se a porta da arca, Deus o fez, o dilúvio veio e consumiu a todos. Veja que o seguinte exemplo que está no versículo 28 e 29, ele diz: como também da mesma maneira. Olha lá o paralelo. Aconteceu nos dias de Ló. As pessoas estavam lá comendo, comprando, vendendo, plantavam, edificavam, ou seja, viviam a sua vida desapercebidos de que uma tragédia, de que fogo do céu, como diz no versículo 29, haveria de cair e consumir a todos. Então nós vemos por este paralelo de que essa segunda vinda, em parte, vai ser o arrebatamento destes salvos, né? Claro que aqueles que dormiram em Cristo vão primeiro, é a questão da ressurreição, mas para aqueles que estão vivos, o interessante é ver isso, é de que aqueles que estão em Cristo vão ser arrebatados, vão ser transformados a encontrar com o Senhor. Mas depois que o forem, então é como aqueles que vão na arca, entraram, foram para estar seguros no Senhor, ou como o próprio Ló, que foi tirado daquela cidade, mas o que aconteceu depois? Uma tragédia. Qual foi? O peso da mão de Deus foi sobre aqueles que ficaram para trás, um através do dilúvio, outro através do fogo, e nós conhecemos este paralelo que vai acontecer com a vinda de Jesus, chamada a grande tribulação. Súbita destruição, o dia da ira do Senhor serão estes 7 anos que acontecerão
logo depois do arrebatamento da igreja. Então, a segunda vinda de Jesus, a primeira, qual foi? Em carne. Ele veio, se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi sacrificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Essa é a primeira. Segunda vinda. É a vinda que nós o encontraremos com ele nos ares. Ela é marcada por estes dois acontecimentos: o arrebatamento da igreja e o princípio da grande tribulação, que será este tempo de destruição, de mostrar, de revelação da ira de Deus para com a humanidade que não o recebeu, porque os salvos estarão seguros com ele no céu. Amém? E a terceira vinda, ou também conhecida como a segunda fase da segunda vinda, vai ser quando Jesus virá em glória. Esta é a vinda que todos os olhos o verão. No fim da grande tribulação, o remanescente, ou seja, aqueles que sobraram da nação de Israel, Jesus vai vir para eles. Ele virá montado num cavalo branco e quando vier de socorro, de encontro, a socorrer a nação de Israel que estará neste tempo rodeada de inimigos, pronta para aniquilá-la completamente. Então esta figura que é Jesus aparecerá e mostrará as suas mãos, que estão com as marcas, não é, dos cravos que eles foram colocados, e eles ali reconhecerão que Jesus era e é o seu Messias. E ali Jesus vai salvá-los com relação aos seus inimigos, e Jesus vai pisar na terra. Se você quiser tomar nota de alguns textos que mostram este acontecimento, é o livro de Ezequiel, capítulo 43, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, e o livro de Zacarias, capítulo 14, 1 a 9. E neste texto que nós estamos vendo aqui de Jesus em Lucas, vamos lá para o versículo 24, que diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, uma das vindas será para que todos os olhos o vejam. A primeira foi na carne, nascido de mulher, como bebê, cresceu, deu a sua vida por sacrifício. Essa é a primeira. A segunda vinda é quando ele virá arrebatar a igreja, levar, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Ele vem para a igreja, ele arrebata a igreja, nós encontraremos com o Senhor, aleluia, para sempre estaremos com ele, e a partir dali começa a grande tribulação. No fim da grande tribulação é a terceira vinda, e ele vem para o remanescente de Israel, salvar estes que permaneceram, que não aceitaram tomar, não é, parte com o anticristo, estarão esperando no seu Messias, ele aparecerá e os salvará. E veja que este texto mostra de que ele aparecerá como um raio que de uma extremidade à outra se vê. Neste dia todos os olhos o verão. Ele vai tocar na terra de volta e, em verdade, ele vem para reinar o reino que nós conhecemos como reino milenial, ou seja, 1000 anos. O Senhor Jesus virá com os seus santos. Significa que nós voltaremos aqui para reinar com o Senhor por este tempo já determinado por Deus, pelo seu propósito, pelo seu poder, e esta será a terceira e última vinda, porque daí adiante, quando entrarmos na eternidade, estaremos com ele para sempre na eternidade, e isto é o que esta palavra nos revela. E Jesus, neste texto de alguns versículos que lemos, dá uma luz nessas três realidades. Eu espero que tenha sido de bênção para você esta meditação, que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.